Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é João, sou formado em Física e eu estou sempre por aqui colocando conteúdo para ajudar vocês no vestibular. Hoje eu vou fazer uma questão das faculdades Pequeno Príncipe do vestibular de inverno de Medicina de 2016. Ela fala o seguinte: em uma atividade experimental de física, os estudantes verificaram que a quantidade de calor necessária para aquecer 1 litro d'água num recipiente de alumínio de 500 gramas é de 58.565 calorias. Segundo as conclusões, desprezando as perdas, essa quantidade de calor é suficiente para que essa água alcance uma temperatura ideal para se tomar chimarrão. De acordo com os dados experimentais, a temperatura ambiente era de 20 graus Celsius e o calor específico da água e do recipiente de alumínio são, respectivamente, iguais a 1 caloria por grama por grau Celsius e 0,21 calorias por grama por grau Celsius. Ao se considerar o experimento citado acima, a temperatura da água do chimarrão é D. Então a gente tem aqui uma questão de termologia, dessa parte da termodinâmica que estuda as trocas de calor e mudança de estado, e é uma questão com um enunciado um pouco grande, então a gente começa destacando as informações que podem ser úteis para nós durante a solução da questão. Então, ele fala aqui, olha, o volume de água que ele quer aquecer, 1 litro de água, isso é importante. Ele fala o material do recipiente, também é importante. Além disso, ele fala a massa do recipiente e a quantidade de calor que é necessário para aquecer aquele litro d'água nesse recipiente. E aí foi, de acordo com os dados experimentais, a temperatura ambiente era de 20 graus Celsius, pode ser útil também. E o calor específico da água e do recipiente de alumínio são 1 caloria por grama por grau Celsius e 0,21 calorias por grama por grau Celsius. Agora que você destacou, você organiza essas informações em algum cantinho da tua folha. Agora que você fez isso, a gente começa a resolver a questão. Então, a primeira coisa que você tem que perceber é o seguinte: essa quantidade de calor que foi fornecida, ela foi absorvida ou pela água ou pelo alumínio, mas foi absorvida de modo que, se você soma as quantidades de calor absorvidas pela água com a quantidade de calor absorvida pelo alumínio, você vai ter a quantidade de calor fornecida total. Portanto, você pode dizer o seguinte: a quantidade de calor fornecida, que é igual à quantidade de calor que foi absorvida pela água, vou chamar de QA, mais a quantidade de calor que foi absorvida pelo alumínio, vou chamar de QAL. Aí agora você tem que lembrar do seguinte: existe uma relação entre quantidade de calor absorvido e uma mudança de temperatura. Essa relação é dada pela seguinte equação: a quantidade de calor que é absorvida ou fornecida é igual à massa de um certo composto ou de um certo sistema físico, vezes o seu calor específico, vezes a variação na temperatura. Então essa equação fica assim: Q é igual a massa de água, vou chamar de MA, vezes o calor específico da água, vou colocar logo o valor, que é 1, vezes a variação na temperatura da água, ΔT, mais a massa do recipiente de alumínio, vezes o calor específico do alumínio, 0,21, vezes a variação na temperatura. Repara o seguinte: eu usei a mesma letra para a variação da temperatura da água e do alumínio. Mas como eu sei que as temperaturas no final vão ser as mesmas? Eu sei que no final as temperaturas vão ser as mesmas porque a água vai estar em equilíbrio térmico com o alumínio. Entende? E além disso, eu sei que as temperaturas iniciais são as mesmas também, porque o enunciado fala que a temperatura ambiente é 20 graus Celsius. Então a gente supõe que, inicialmente, a água estava a 20 graus Celsius e o alumínio do recipiente também. Por conta disso, a variação na temperatura da água é igual à variação na temperatura do alumínio. Ok. Próximo passo, então, é a gente resolver essa equação para descobrir quanto vale essa variação na temperatura. Para isso, você pode colocar o ΔT em evidência. Fazendo isso, tu obtém o seguinte: o Q, que é 58.565, é igual à massa de água, que a gente já vai ver quanto vale, vezes 1, então é a própria massa de água, mais a massa do recipiente,
Deixa eu colocar logo o valor, porque a gente já sabe quanto vale essa massa. Ela vale 500 gramas, vezes o calor específico, 0,21, e tudo isso multiplica o ΔT que a gente está colocando em evidência. Ok, antes do próximo passo, vamos descobrir quanto vale a massa da água. Então, nós sabemos que o volume de água é 1 litro. Quanta massa tem 1 litro de água? Esse dado ou era dado no começo da prova, ou é algo que essa prova pede que você saiba de antemão. Se você por acaso esqueceu, a densidade da água é exatamente 1 kg por litro. Isso quer dizer o seguinte: cada litro de água tem 1 kg de massa. Então não tem nem que fazer conta, é só colocar direto. A massa de água são 1000 gramas, que equivale a 1 kg. Aí fica assim. Isso é igual a 1000 mais 500 vezes 0,21 vezes a variação na temperatura. Logo, o ΔT, que é a variação na temperatura, vale 1000, aqui embaixo, mais 500 vezes 0,21, e tudo isso está dividindo 58565. Agora é só resolver a conta. Aqui embaixo, olha só, você pode pegar esses dois zeros do 500 e jogar para cá. Aí, ao invés de ter 500 vezes 0,21, você vai ter 5 vezes 21. E isso é fácil. 5 vezes 20 não é 100? E 5 vezes 1 não é 5? 5 vezes 21 é 105. Logo, o ΔT é 58.565 sobre 1.105, que foi o que restou no denominador. E aí você faz essa conta. Com isso, você vai obter que a variação da temperatura foi de 53 graus Celsius. Mas essa é a variação. Para você saber a temperatura final, você tem que adicionar a variação na temperatura inicial. Portanto, a temperatura final vale a temperatura inicial, que era 20 graus Celsius, mais a variação de 53 graus Celsius. E ao todo, isso resulta em 73 graus Celsius, que é a temperatura final da água e do alumínio do recipiente também. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, comenta, compartilha e se inscreve aqui no canal também. E agora tem um grupo no WhatsApp com estudantes de todo o Brasil que, assim como vocês, estão estudando física para o vestibular. Eu participo tentando ajudar como eu posso, e se você quiser entrar lá para tirar dúvida também, é só clicar no link que está aqui na descrição. Enfim, muito obrigado por assistir e até a próxima.